Fala galera, tudo bom? João de volta para resolver a questão número 2 da nossa lista de revisão. Vamos lá? Bora ler o enunciado. Dados compostos AlOH3, MgOH2, HNO3, H2SO4, PETS. Aí reparem, pessoal, que cada composto ele chamou de um número. Tá vendo? Cada composto ele chamou de um número. Beleza. Escreva as seguintes reações: 1 mais 3, 1 mais 4, 2 mais 3 e 2 mais 4. Letra B. Escreva as reações de dissociação ou ionização dos compostos 2 e 4. Escreva o nome de todos os compostos envolvidos nas reações do item A. Letra D. Quantos gramas de 1 seriam necessários para que 1,6 toneladas de 4 sejam totalmente neutralizadas? Justifique através de cálculos. Aí ele deu aqui, né, um quadrado, né, com note a note as massas molares dos átomos envolvidos. Então, pessoal, eu vou aqui abrir um outro slide para a gente já resolver o item A. O item A está pedindo as reações entre os compostos. Então, primeiro, ele quer a reação de 1 mais 3. E aí, pessoal, eu quero que vocês reparem no seguinte. Vou pegar aqui o amarelo. Todos esses compostos são compostos inorgânicos. Porém, mais especialmente, são ácidos e bases. Né? Eu tenho aqui o MgOH2 e o AlOH3, que são bases, né? E o HNO3 com o H2SO4, que são ácidos. Então, nesse item A, eu vou ter reação ácido-base, né? Reações de neutralização, onde eu vou estar produzindo sal e água. Então, vamos lá. O composto 1 é o AlOH3, né? Então, AlOH3. E aí ele vai reagir com HNO3. Pessoal, eu quero que vocês se lembrem do seguinte. Reações de neutralização são reações de dupla troca. O que eu estou querendo dizer com isso? Pessoal, numa união molecular, eu tenho uma parte positiva e uma parte negativa. Você vai falar, mas João, por exemplo, em moléculas formadas por ligações covalentes, eu não tenho isso. Tenho, né? Porque você lembra lá que tem uma parte que tende a ser positiva e uma parte que tende a ser negativa. Então, por exemplo, metal, ele sempre é uma parte catiônica, tá? Então é uma parte positiva. A hidroxila, né, por natureza é negativa. Sempre nos ácidos, o H vai ser positivo e o resto vai ser a parte aniônica, né? A parte negativa. Então a parte positiva do composto A vai para a parte negativa do composto B e a parte negativa do composto A para a parte positiva do composto B, tá? Isso aqui é só o mecanismo para vocês terem ideia. E aí vai formar o que, ó? Lembra que vai trocar. Então a NO3 mais H2O. Aí, pessoal, lembrem do seguinte, de NOx, de número de oxidação. O alumínio, ele tem NOx fixo, tá? O alumínio tem um NOx fixo 3+. Então aqui, além dele ser positivo, ele é 3. E aí lembra que uma ligação de ácido é uma ligação iônica. Então eu tenho a carga aqui, uma carga 3+ do alumínio e uma carga menos do NO3, né? Porque ele estava junto com H+. Então essas cargas vão se cruzar. Então, deixa eu pegar a borracha, né, só para mostrar para vocês. Então eu vou ter lá NO3 3 vezes, né, para conseguir neutralizar, né, para conseguir anular a carga desse alumínio. E água. Aí, pessoal, eu quero discutir o seguinte com vocês. Ele pediu para você escrever a equação. Se você fizer só isso, você já tinha escrito, tá? Você não precisaria balancear a equação, não. Mas é muito bom que você sempre deixe balanceado, porque aí a banca enxerga melhor, tá? Então vamos balancear. Então aqui eu tenho um alumínio, aqui eu tenho um alumínio, balanceado. 3 NO3 e 1 NO3. Então vamos colocar o 3 aqui. Aí eu vou ter 2 oxigênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Aí aqui eu vou ter 3 com 3, 6. De 2 para 6 eu tenho que multiplicar por 3. Aí eu vou ter 3 oxigênios, né? 3 oxigênios, com 3 aqui, 6, vezes 3, né? Aí vai estar totalmente balanceado.
Então essa vai ser a nossa reação final. Tranquilo, pessoal? Aí agora eu quero a reação de 1 mais 4. Perdão. De 1 e 4. A reação de 1 e 4 é o seguinte, eu tenho Al, OH3 de novo, né? Mais H2SO4 para formar alguma coisa. Continua sendo uma reação de ácido-base. Você sabe que o alumínio é 3+. Como eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu sei que esse composto SO4 tem carga 2-. Então, quando for cruzar, eu vou ter o quê? Al2, SO4, 3, mais água. Beleza? E aí, a mesma coisa você vai fazer o seu balanceamento, né? Então, ó, eu tenho 2 alumínios e aqui eu tenho 1, então eu coloco 2. Eu tenho 3 SO4, aqui eu tenho 1, então eu coloco o 3. Aí eu vou ter o seguinte, ó, 2 vezes 3, 6 hidroxilas. 3 vezes 2, 6H+. Então, ó, se eu tenho 6OH- e 6H+, eu somar isso daqui, eu vou produzir 6H2O, 6 mols de água. Então aqui vai ser o 6. Beleza, pessoal? Eu estou fazendo o balanceamento mais rápido, porque o balanceamento é uma coisa bem simples, né, que a gente vê lá no primeiro ano, então é bem tranquilo. Então fizemos todas as reações com 1. Então, agora a gente vai reagir o 2 com o 3. 2 e 3. O 2, pessoal, é o MgOH2. Aí, pessoal, já vou fazer aqui para vocês. O magnésio, ele também tem NOx fixo. O magnésio está lá na família 2A ou no grupo 2 da tabela, tá? E aí ele tem o NOx fixo 2+. Tranquilo? Bem simples, né? 2+, então beleza. E aí ele vai reagir com o HNO3 para produzir. Mesma coisa, dupla troca. O Mg tem 2, então Mg, NO3, 2, mais água. Balanceando. Eu tenho 2 NO3 e 1, então aqui eu coloco um 2. Aí eu vou ter 2 hidroxilas e 2 H+. Então eu vou ter 2 águas. Tranquilo, pessoal? Bem simples, né? Aí eu vou apagar a primeira reação lá, então dá o seu print para a gente poder fazer a nossa última reação aqui. Aí agora, pessoal, a gente vai reagir 2 e 4. Ok? Então vamos lá. Então eu vou ter a reação de MgOH2 mais H2SO4, produzindo. O sulfato, né, esse SO4, a gente já viu que é 2-. Então eu vou ter Mg2SO4 2. Então eu não preciso colocar esse 2, eu posso omiti-los, tá? Então eu vou ter MgSO4 mais água. Aí eu tenho aqui, ó, 2H+ e 2 hidroxilas. Então eu tenho 2 águas. Tranquilo, pessoal? Esse item A é bem simples, né? É só escrever e balancear as reações. Na verdade, era só escrever, não dava nem balancear. Então, ó, letra B. Escreva as reações de dissociação ou ionização dos compostos 2 e 4. Né? Então, aqui do composto 2 primeiro. Então, o composto 2 é o MgOH2. O que acontece? Reação de dissociação e ionização, você vai colocar essa substância em meio aquoso, tá? Então, por exemplo, tem MgOH2 líquido, e aí você vai colocar em meio aquoso. Aí o que vai acontecer? Ela vai separar, ela vai liberar os íons. Então, eu vou separar isso aqui em Mg2+, no estado aquoso, mais OH-
no estado aquoso. De novo, pessoal, como o item A, você não precisaria balancear, tá? Mas balanceando ficaria mais interessante. Então aqui eu tenho 2 hidroxilas, coloco 2 aqui. E aí, se você for fazer um balanceamento por oxirredução, se você for verificar esse balanceamento que eu acabei de fazer por oxirredução, você vai constatar que esse balanceamento está correto, que as cargas eletrônicas estão ali corretas, ok? E agora, vamos fazer do 4, que vai ser o seguinte: H2SO4, estado líquido, queremos colocar em meio aquoso. Então eu vou liberar o SO4, que a gente sabe que tem carga 2-, no estado aquoso, mais H+, também no estado aquoso. Balanceando, eu tenho 2H aqui, 2H aqui. Então esse fica o balanceamento correto. Então aqui a gente terminaria o item B. Aí, pessoal, só para vocês saberem, tá? O que acontece? A formação de uma base, ela acontece por intermédio de uma reação iônica, tá? Onde eu tenho Mg2+ e OH-. E eles vão se juntar por meio de uma ligação iônica. Como ele já tem um íon ali, então isso aqui é uma reação de dissociação, onde eu só vou precisar separar esses íons que já existem. Já um ácido, ele é produzido através de uma ligação covalente. Então eu não tenho polo positivo e polo negativo. Então eu irei precisar ionizar essa molécula. Então é uma reação de ionização. Tranquilo? Bem simples, né? Tira o seu print para a gente fazer o item C. Então, pessoal, item C. Escreva o nome de todos os compostos envolvidos nas reações do item A. Então, ó, eu vou colocar o item C aqui e a gente vai naquele outro slide que a gente colocou as reações para a gente ir fazendo. Mas como a gente não tem a reação 1 e 3 lá, eu vou colocar aqui em cima para vocês. Então, eu tenho Al, OH3, mais HNO3, produzindo Al, NO3, mais 3 mols de água. Né? Perdão, 3 mols de 3 mols de água. Ficou meio feio, mas é isso. Né? Aí eu vou ter 2 aqui. 3, né? Perdão. Terei, vou só apagar aqui. Aí eu vou ter aqui 3. Então, pessoal, eu quero dar a nomenclatura de todos esses compostos. Aí agora você vai ter que lembrar lá da química do primeiro ano, né? Então, ó, vamos lá. AlOH3. AlOH3. A gente já viu que isso aqui é uma base, né? E lembra lá do primeiro ano que para dar nome de base inorgânica, você sempre vai começar com hidróxido. Então, isso aqui é o hidróxido D. Quando, pessoal, for uma base oriunda de um metal de inox fixo, como o alumínio, sempre vai ser hidróxido e o nome do cátion. Então, por exemplo, aqui, hidróxido de alumínio, certo? Hidróxido de alumínio, bem tranquilo. Quando for um metal com inox variável, você vai ter que indicar. João, dá um exemplo por exemplo, o FeOH2 e FeOH3. Então esse aqui é o hidróxido de ferro 2 e esse aqui é o hidróxido de ferro 3, tá? Que são metais com NOx mais 2, que é um metal que tem capacidade de formar cátions com carga 2+ e 3+. Tranquilo? Então a LOH3 já foi, né? Então a gente vai fazer por reação e depois a gente vai apagando. Aí a gente vai ter o HNO3, né? Aí, pessoal, tem diversas formas de se fazer, tá? Eu vou indicar para vocês que sempre saibam o nome de alguns íons, né? Por exemplo, o íon nitrato, que é o NO3-, o íon sulfato, que é o SO4 2-, e o íon fosfato, que é o PO4 3-, tá? Né? Do H3PO4.
Sempre saiba esses nomes. E aí você lembra que de ato, né? Quando o ânion é ato, o ácido vai ser hídrico, né? Hídrico. Então vai ser ácido nítrico, né? Terminação ico. Então ato vira ico. Perfeito? E Al NO3. Lembra do nome disso aqui? O NO3 é o nitrato. Então esse aqui é o nitrato de alumínio. E H2O, né? Você pode colocar um nome formal. O nome informal, água, né? Pode colocar o monóxido de hidrogênio também, mas é água. E aí, pessoal, reação 2, né? MgOH2. Isso aqui é o que? É o hidróxido de magnésio. Perfeito? H2SO4, a gente já viu. SO4 é o sulfato. Então esse aqui é o ácido sulfúrico, né? Terminação ico. MgSO4 vai ser o sulfato de magnésio. Aí aqui, ó, a LH3 a gente já fez, H2SO4 já fizemos. A LSO4-3, esse aqui é o sulfato de alumínio. E aqui o MgNO3 é o que? É o nitrato de magnésio. Perfeito, pessoal? Perdão. Perfeito? Então tira o seu print, né? Tira o print de novo. E agora eu vou apagar aqui, tá? Então, pessoal, item D de dado. Quantos gramas de 1 seriam necessários para que 1,6 toneladas de 4 sejam totalmente neutralizadas? Justifique sua resposta através de cálculos. Pessoal, eu estou falando da reação de 1 e 4, né? Então, eu vou colocar aqui em branco a reação de 1 e 4. Então, eu tenho 2 AlOH3 mais 3 H2SO4 produzindo Al2SO4 e 6 águas, certo? Aí, pessoal, é o seguinte, eu estou relacionando. Isso aqui é uma questão clássica de estequiometria, tá? Eu estou relacionando o AlOH3 com o H2SO4, né? E aí o problema fala que é o quê? São quantas gramas, né? Então eu estou relacionando isso aqui em gramas sejam necessários para que 1,6 toneladas sejam totalmente neutralizadas. Então é grama e tonelada, certo? Grama e tonelada. Primeiro de tudo, pessoal, é uma relação aqui massa, né? De massa para massa. Então, primeiro de tudo, vou ter que saber a massa molar dos compostos, tá? Então, ó, a massa molar do AlOH3. O exercício, ele já deu a massa dos átomos, né? Então, a gente faz esse somatório. Então, ó, o alumínio vale 27, mais oxigênio é 16 e eu tenho 3. Mais hidrogênio é 1 e eu tenho 3. Então, ó, 27 mais 3 dá 30. 30 mais 16 vezes 3 vai dar 78 gramas por mol, ok? E aí eu quero saber agora a massa molar do H2SO4. A massa molar do H2SO4 vai ser o seguinte: o enxofre vale 32, mais o 1 e 2 hidrogênios, que valem 1,
mais 4 oxigênios que valem 16. Então, ó, 32 mais 2, 34. 34 mais 4 vezes 16 dá 98 gramas por mol. Então agora eu tenho a massa molar dos dois compostos. Então eu vou deixar aqui no cantinho, ó, 78 e aqui 98. Para a gente poder apagar e ter esse espaço aqui para fazer o que a gente precisa, certo? E aí, pessoal, ele vai querer o total em gramas de hidróxido de alumínio para neutralizar 1,96 toneladas de ácido sulfúrico. Então eu tenho 2 alumínios, 2 hidróxidos de alumínio, cada um pesa 78 gramas. 78 gramas é AlOH3. Eu tenho 3 moléculas de H2SO4. Cada uma pesa 98 gramas de H2SO4. Para neutralizar 1,96 toneladas de H2SO4, eu vou precisar de X toneladas de AlOH3. Aí você fala, João, precisa converter? Não precisa, tá? Porque quando você for fazer os cálculos, na sua regra de 3, a resposta final vai sair em toneladas. Então você não precisa fazer essa divisão. Então, ó, X vai ser igual a 2 vezes 78, né, que multiplica cruzado, vezes 1,96, dividido por 3 vezes 98. Esse cálculo aqui é um cálculo exato, tá? Ele dá 1,04. O que? Toneladas de AlOH3. Beleza? Só que eu não quero em tonelada, eu quero em grama. Então eu vou fazer o seguinte. Quantos quilos eu tenho em uma tonelada? 1000. 1000 não é igual a 10 à terceira? Então, de tonelada para grama, eu preciso multiplicar por 10 à terceira. Então, eu tenho 1,04 vezes 10 à terceira quilogramas de AlOH3. Mas eu quero, João, em grama. Pessoal, quantas gramas tem 1 quilo? 1000. 1000 não é 10 à terceira? Então, eu vou ter o quê? 1,04 vezes 10 à terceira vezes 10 à terceira de novo. Então, a multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, 3 mais 3, 6. Então, é 1,04 vezes 10 à sexta gramas de AlOH3. Beleza? Essa é a nossa resposta. Pessoal, esse foi o nosso exercício de número 2. Tira o seu print. Eu quero agradecer você por ter assistido. A gente se vê daqui a pouco no exercício de número 3. Obrigado pela presença. Não se esqueça de inscrever nesse canal. E daqui a pouco eu tô de volta. Até mais.